Agora, Salmo 90, vamos ler do verso 1. Até o verso, em torno do verso 10. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim. De eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos aos Teus olhos é como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, aqui está o pedido desta mãe por o seu filho, e nós nos unimos junto com ela em oração, pedindo que o Senhor use de benevolência, use de misericórdia, e que faça, meu Deus, prevalecer a Tua santa vontade. Oremos também pela meditação da Tua palavra, e se há mais algum pedido aqui nesta noite, que seja incluso agora, pela Tua bondade e pela Tua graça. Vivifica a Tua santa palavra para nós, pois aqui estamos para este santo propósito. Não permita que nós voltamos da mesma forma que chegamos, que nós possamos sair melhor do que temos chegado, pois estamos aqui para este objetivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Fique na liberdade do Senhor. Vamos meditar um pouquinho nesta oportunidade, porque é tão difícil termos paciência. Os irmãos sabem que é necessário ter paciência para nós chegarmos na eternidade. Pois a Bíblia disse que nós devemos ser pacientes na tribulação. Devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a paciência ela está incluída quase que em todos os processos espirituais da nossa vida. Mas por que é tão difícil ter paciência? É isso que nós vamos ver aqui. Nós temos lido aqui no primeiro Salmo, onde as Escrituras nos diz que Israel, eles tentaram a Deus na solidão. Os irmãos sabem que esperar, paciência vem de esperar. E esperar não é fácil, né? Não é fácil. Porque geralmente nós, quando desejamos algo, nós queremos aquilo para ontem. Nós não gostamos de ficar na espera. Se vamos no banco, nós temos pressa que a fila anda, ou às vezes até voltamos se tem fila. E às vezes não temos nem tanta pressa, não temos nem tanta necessidade naquele dia, mas é difícil você ficar ali naquela fila esperando senha por senha ser chamada para que chegue a sua, ou o número que você tirou da senha. Bom, pelo menos lá em Prudente eles fazem desse jeito. Você chega no 5º dia útil, 6º dia útil do mês, onde as pessoas vão, alguns trocar os seus cheques, outros vão receber seus pagamentos, sacar dinheiro, aí então tumultua tudo. E nós geralmente temos dificuldade para esperar. E aí é onde às vezes nós terminamos murmurando e reclamando. Por isso que a Bíblia diz aqui que na solidão eles tentaram a Deus. Às vezes nós falarmos que eles deveriam ter tido mais paciência, não é difícil nós falarmos e nós dizemos que eles deviam ter paciência. Como às vezes nós podemos dizer, aquele irmão tinha que ter mais paciência, aquela irmã tinha que ter mais paciência, é verdade, mas se põe no lugar daquela pessoa.
Às vezes entra dia e sai dia e aquele mesmo problema persiste. Então o que mais nós devemos fazer é orar e pedir que Deus dá graça para cada um de nós. Em Israel eles ficaram naquela jornada ali no deserto, e como nós vimos aqui, que de noite Deus os guiava com uma grande luz, a coluna de fogo, e durante o dia com a nuvem fazendo sombra. Eles saíram, foram para uma terra que eles não sabiam onde era, só sabiam que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. E Deus, eles não tinham o direito de escolher um caminho, eles tinham que seguir o caminho escolhido por Deus. Agora, quando a coluna parava, seja a coluna de nuvem ou a coluna de fogo, se fosse de dia era a coluna de nuvem, se fosse à noite era a coluna de fogo. Se ela se detivesse, se você seguir lendo ali no livro de Deuteronômio, diz que às vezes ela detinha até mês, parada. Ela não prosseguia, ela parava ali. Aí eles armavam as tendas deles, você já imaginou você ficar um mês ali sentado, de olho naquela nuvem, esperando ver se ela vai se mover ou não vai, e todo mundo ali esperando, disse, eu queria chegar logo nessa terra, eu queria plantar, eu queria edificar minha casa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e irmãos, e durante esse período, diz a Bíblia, quando a solidão vinha, porque ficavam só, às vezes começavam a conversar no primeiro dia, mas já acabavam os assuntos, e ali ficava todo mundo ali, detido, e ali onde começava as murmurações, e aí eles tentavam a Deus. Porque quando você se põe a esperar demais, você fica na solidão. Você espera, e aquilo não vem. Então não é fácil ter paciência, mas nós precisamos dela. Amém? E aqui no Salmo 90, diz que os nossos dias eles voam rapidamente. E eu quero deixar uma dica aqui para os irmãos, que é o que eu tenho feito até aqui, para poder permanecer. Às vezes você entra num problema, ou você tem que enfrentar um problema, uma dificuldade, e se você não tomar cuidado, você desanima, porque parece que ele não quer passar. Ele não quer ir embora. Só que você se esquece que Deus está no controle. Amém. E que Deus está te conduzindo. Amém. Alguém tempos atrás fez uma música aí que a nossa vida, eu não sei nem se aquela música é evangélica ou se não é, só sei que tem sentido. Que a nossa vida é como um trem-bala. Né? Você entra nele e ele vai indo. E na verdade a vida é assim. Parece que era ontem. Você que já tem a minha idade, ou um pouco menos, ou um pouco mais, você começa a lembrar quando seus filhos nasceram, parece que foi ontem. E hoje você já vê eles adultos. Parece que foi ontem que começamos esse trabalho aqui. Parece que foi ontem que você se casou. Parece que você recorda de tudo, você lembra de tudo. E o trem vai andando. E se você notar, muitas coisas já ficaram para trás. Problemas que você achava que era insolúvel, ficou. E você conseguiu passar. E Deus está prosseguindo com você. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, nunca se desanime diante da dificuldade, porque tudo que tem um começo tem um fim. É só você ter paciência. E saber esperar. Aquilo teve um começo, então um dia terá um fim. Agora, só aquele que tem paciência para perseverar é que tem a vitória. Por isso que diz Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque muitos começam, mas poucos continuam. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos pedem que o trem para, que ele quer desembarcar, porque ele não tem paciência para ficar ali detido. Só que ele esquece que ele está ali detido, mas Deus não está parado. Você pode notar que as coisas vão passando. Às vezes Deus te deixa parado ali, sentado, como dentro de um trem, dentro de um ônibus ou dentro de um carro. E você diz, o que eu estou fazendo aqui, parado aqui? Você está parado, mas se você olha para o vidro do carro, você só vê que vai passando. Vai passando poste, vai passando lavouras, vai passando pasto, vai passando tudo, e a coisa está indo. Porque Deus está caminhando por você. Deus está realizando por você. Agora nos convém ter paciência. O que não é fácil. Mas se você observar, você pode ver que
Ainda que Deus te detenha ali, você fica parado ali, naquela dificuldade, mas Deus não está parado. Por isso que um dia foram deter Jesus, porque ele estava curando num sábado, ele disse: eu sou o Senhor do sábado, e meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Deus nunca deixou de trabalhar, Deus continua trabalhando, amém? Deus continua trabalhando. E como diz aqui no Salmo 90, os nossos dias passam como um conto ligeiro. A duração da nossa vida são 70 anos, e alguns por sua robustez chegam aos 80, mas como nós vimos falando sobre uma preciosa irmã de 80 e poucos anos, mas está com dificuldade, passando por uma cirurgia, tentando se recuperar, fazendo fisioterapia, o organismo já não tem a mesma resistência, já não tem o mesmo vigor, e nós lutamos apenas para sobreviver. Mas prazer mesmo em viver como tínhamos, já não tem quando a pessoa passa desta idade, porque as coisas ficam difíceis, tudo fica mais difícil, o organismo fica fraco. Se na família existe uma patologia de diabético, ele é tendencioso a ser diabético. Se é hipertenso, a hipertensão chega. Se é qualquer outro problema cardíaco, seja o que for, tudo vai se aproximando nessa idade. E aí a única coisa que você espera é que você esteja pronto para ir embora. Mas a coisa mais importante do que nós vemos aqui, a importância de ter paciência, é que nós devemos saber que Deus está nesse controle. E nós não podemos tentar a Deus neste período, porque senão você fica às vezes murmurando, dizendo: mas Senhor, até quando? Até quando, Jesus? Até quando? Até parece que nós sabemos qual é a hora de parar ou deixar de parar de aquilo acontecer. Outra coisa interessante, irmãos, só quem espera vê o resultado das coisas. Quem não tem paciência para esperar, nunca tem resultado de coisa alguma. Mas o que persevera, ele vê os acontecimentos. Amém? O profeta diz aqui, estatura de um varão perfeito, 136, ele disse: esta temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma o álcool, ao menos neste caso. Esta é a temperança bíblica. Temperança do Espírito Santo. O álcool simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. E isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Como nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Não perder a paciência com todo mundo. Muitos vamos cair da carreira mesmo antes de começar. E logo nos perguntamos por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes. Mas é porque nós não temos suficiente graça para suportar, para perseverar. Estou entendendo, irmãos? Nós perdemos a paciência uns com os outros, quando a Bíblia diz: suportar um ao outro em amor. Amém? Suportar um ao outro, suportar as contradições, suportar, não é? Quando alguém não concorda com você. E eu espero que isso nos ajude, em nome de Jesus, não é? Ainda aqui na estatura 142, depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar a paciência à nossa fé. Se temos fé, a mesma fé obra a paciência. Tiago 1:3. Agora a paciência é o passo seguinte da construção dessa estatura. Você sabe que Deus tem um material mais fino em seu edifício. É por isso que a tribulação produz a paciência. E às vezes essa tribulação vem e você ora para ela ir embora, mas é que você não tem a paciência que é necessária, que Deus quer que você tenha. É por isso que é tão difícil ter paciência, porque para adquirir ela, você tem que passar por períodos difíceis. Vê você quão pequenos somos. Pode ver onde estamos. Temos glórias, gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura. Não nos pode formar porque faltamos tanto nessas outras coisas. Ele não pode formar a sua igreja assim. Paciência com quem? Ele pergunta. Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Essa é a coisa difícil.
Abraão teve que esperar por 25 anos. E às vezes tem coisa que você orou lá no começo da sua conversão. Talvez você fala, pastor, eu já tenho 30 anos de batizado, eu tenho 40 anos de batizado. E tem coisa que às vezes você orou lá no começo da sua conversão pedindo para Deus. Se Ele trata conosco como tratou com Abraão e com outros, Ele ainda está providenciando para você, porque não era a hora daquilo quando você pediu. Mas Ele vai te dar, se aquilo faz parte da sua jornada. Amém? Então é por isso que é difícil ter paciência. Você tem que ter muita confiança de que Deus é Deus para cumprir. Mas às vezes nos falta isso. Como faltou para Sara, né? Teve que arrumar um Agar para tentar resolver aquele problema. E é tão fácil, às vezes, para nós resolver, né? Se nós puxarmos, como diz o ditador, se nós mexer os pauzinhos, nós resolve. Né? Às vezes nós queremos que algum resolva, fala para o fulano mexer os pauzinhos, né? Quer dizer, dá um jeitinho. Né? Tem coisa que é fácil você resolver, é só você ir lá e falar isso resolve, mas Deus não quer que você resolve, Ele quer resolver. E para Ele resolver, você vai ter que ter paciência, e para você ter paciência, não é fácil. Por isso que às vezes terminamos murmurando e desagradando a Deus. Né? Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabemos que a prova da vossa fé obra a paciência. Amém? Quando Deus diz algo e você crê naquilo, ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite eu pedi a Ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Ontem eu pedi para Deus, pastor, já tem tanto tempo que eu estou pedindo para Deus, mas parece que a minha oração não passa do telhado, parece que Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está te ouvindo, é que Deus está no assunto, e Ele quer ver até onde Ele pode ir com você. Irmãos, quando eu já tenho visto isto? Quando eu já tenho visto, não é? Como nós estamos falando aqui do trem, pedir com o maquinista, para aí que eu vou descer, porque para mim não dá mais. Às vezes eu fico olhando para trás, quantas pessoas que começaram, mas não conseguiram prosseguir. Quantas pessoas pediu que parasse porque eles não queriam mais ficar ali detido, esperando algo acontecer. Será que vai chegar no destino? Será que vai chegar lá mesmo? Será que isso vai dar certo? Irmãos, quando nós entregamos o nosso caminho a Deus, nós temos que confiar que Ele está na direção e que tudo deve concorrer para o nosso bem. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar aonde precisa chegar. As curvas do caminho, os aclives, os declives, isso não significa nada. O que você tem que ver é que a cada dia que passa, as coisas estão mudando. É que às vezes nós não temos paciência, mas você pode ver, tem coisa que você queria que acontecesse hoje, quando é amanhã você está agradecido por aquilo não ter acontecido. Quantas coisas que você já desejou e Deus não te deu, aí depois você olha e diz, ainda bem que Deus não me ouviu. Porque se Deus tivesse me ouvido e me dado, eu estaria arrependido hoje. Porque não, aquilo não era a perfeita vontade de Deus. Quantas coisas nós desejamos, e com o passar do tempo nós vimos que nós estávamos com meninice, com criancice, que aquela não era a vontade de Deus. É por isso que nós devemos sempre crer que tudo que Deus faz é perfeito e que nós estamos no rumo certo. Amém? Onde está a tua paciência? Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois não havia nada, mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus, sempre põe o Senhor adiante e deixe que ele seja o passo seguinte. Ele seja o passo seguinte. Senhor, eu não sei porque não aconteceu, eu não sei porque isso ainda está assim, mas o Senhor é o passo seguinte, eu vou confiar no Senhor. Amém? Mas o duro, eu pregar para você é uma coisa, agora quando eu olho para a minha caminhada pessoal, aí eu vejo quantas vezes falta paciência. E eu estou aqui para me unir com vocês. Cada um de nós aqui temos o nosso dilema, cada um de nós aqui temos a nossa cruz, mas vamos pedir a Deus que nos ajude a ter mais paciência, a murmurar menos, a reclamar menos, e saber que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? Eu creio nisso de todo o meu coração.
Eu já tenho visto obstáculos ser deixado para trás. Como eu estou dizendo, a cada dia que passa, né? Às vezes, se você esperasse só mais, se as pessoas esperassem só mais um pouquinho, no outro dia eles veriam que aquilo que ele pensava, ou era como ele estava pensando, ou ele estava equivocado. Mas quando você pede para descer, você perde a condução. Aí você vai ter que esperar ele passar de novo para depois você regressar novamente. Quantas pessoas saem, perdem seu tempo, ficam um tempão parado lá, quando deveria estar, ó. Não é verdade? Porque não tem outro caminho. Não tem outra escolha. Nós não temos outra opção. Ou essa é seguir a Cristo, ou perecer. Mas nós o amamos e nós queremos prosseguir. E se nós queremos prosseguir, nós devemos aprender a ter paciência e esperar. Que o que ele começou, ele é fiel e justo para terminar, né? Sempre põe o Senhor adiante e deixe que ele seja o passo seguinte. Você não o pode cruzar. Assim sendo, põe-o sempre por diante. Ele diz que sucederia e sucederá. Isso é correto. Noé teve paciência, sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Coisas que a ciência provava o contrário. E se tem uma época que nós temos a ciência para nos desafiar, essa época no qual nós estamos vivendo. Às vezes eu tenho dó dessas adolescentes que vão para a faculdade, chega lá, pega um professor de filosofia, que a maioria são ateu, não é? E ficam os desafiando a não crer em Deus, ficam os desafiando a descrer da Bíblia. E se eles não tomar cuidado, eles se estribam nos seus próprios entendimentos e chegam em casa tudo confuso. Mãe, o professor falou isso, mãe, a professora falou aquilo, mãe, o professor falou isso, falou aquilo. Se tem uma época que a ciência está tentando de todas as formas desaprovar, é como hoje eu estava falando para uma pessoa lá em casa. Hoje eles gravam tanta série, né? É série dos Vikings, é série disso, é série daquilo, tudo para trazer a lembrança daqueles falsos deuses lá do passado. É Odin, é o deus Thor, é Deus isso e Deus aquilo. Se eles fossem pegar aqui o livro de Reis, de 1 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, eles teriam um roteiro para gravar filme que nós não teríamos tempo de assistir, só contando as histórias bíblicas. Mas aí ia ter que incluir Deus, e eles não querem incluir o verdadeiro Deus. Eles querem que a humanidade, porque o mundo jaz no maligno, eles querem incluir para trazer a lembrança de falsos deuses que nunca resolveu lá no passado, e não vai resolver agora. Mas como o mundo jaz no maligno, então para eles propagar Deus é uma coisa desnecessária. Então a cada dia que passa é só tentar, quando alguém é crente, tenta crer, eles querem provar que Deus não é esse Deus que os crentes pintam e que os pregadores falam, é um Deus mais fraco. E por um outro lado, vem arrematando já o resto, pregando, não é? Como aqui no Brasil o ateísmo já cresceu de 2% para 5%. E à medida que o tempo vai passando, vai crescendo mais ainda, não é? Mas uma coisa nós temos segurança, aquele que conseguir, como nós meditamos ontem ali em Prudente, se nós não tomarmos cuidado, tudo vai se modernizando, os cânticos vão se modernizando, os toques vão se modernizando, as pregações vão se modernizando, nós vamos se modernizando, e quando nós acordamos, nós já não somos mais os cristãos que nós éramos. Mas nós não devemos esquecer e ter paciência que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma Bíblia que foi escrita 2000 anos atrás, ela ainda aqui está. Não importa a condição que o mundo está aí fora. O que Deus disse para uma mulher lá atrás, Ele continua dizendo. O que Deus disse para um homem lá atrás, Ele continua dizendo. Ele não mudou nada. E Ele sabia que o mundo chegaria nessa condição. Então o que nós devemos fazer? Correr a nossa carreira com paciência e não desviar a atenção do que Deus disse. Amém, meus irmãos? E não me esqueça, talvez vocês às vezes desanimam por causa da sua cruz pesada. Você acha que o seu problema é o problema maior do que todo mundo. Quando você menos espera, você vai conversar com alguém que tem um problema maior ainda do que o teu. E está lutando, e está pelejando, e está caminhando. E tem uma coisa, se não, a solução não vem hoje, ela vem amanhã. Se não vir amanhã, vem depois. Mas se Deus está nisso, se você entregou aquilo nas mãos de Deus, aquilo teve uma hora para começar e vai ter uma hora para terminar. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, não é fácil ter paciência, mas nós precisamos dela e sem ela nós não vamos conseguir obter a vitória.
Espero que essas palavras tenham confortado os vossos corações. Deus os abençoe em nome de Jesus.